Voltamos com mais um bloco do Direito da Agente Especial direto da Europa. Acompanhe mais atualidades sobre o direito. Sim, eu gostaria só de ressaltar, a senhora citou Ortega y Gasset, nós temos eu ia falar de jus filósofo, mas ele quase chega a tanto. Ele é um grande filósofo da minha cidade, São João del Rei, e ele estudou aqui em Portugal o mestrado e o doutoramento, e ele defende a obra de Ortega y Gasset. O professor doutor José Maurício de Carvalho recebe o nosso abraço, as nossas loas, e é muito bom quando temos essa confluência de saberes, né? A filosofia e o direito se comungam, se transitam, e a beleza do trabalho de Vossa Excelência no direito ao patrimônio genético, eu já falava ainda há pouco sobre isso, é a união da lei com uma visão extremamente sensível sobre o ser humano, com poesia e com filosofia. E o que eu acho muito bonito, quem tiver a oportunidade de ler, nós mostraremos os livros depois, a senhora cita muito Papa João Paulo II, né? Não apenas numa perspectiva religiosa. Exatamente. Eu acho que o João Paulo II, além do seu cariz religioso, que não é isso que eu estou a trazer à colação, porque temos também que ter o nosso distanciamento, independentemente das nossas posições religiosas ou não, sobre o questionamento das matérias, eu acho que temos de ter um certo distanciamento em algumas temáticas. Mas, efetivamente, João Paulo II foi, no meu modesto entendimento, e independentemente da religião em causa, foi sem dúvida um grande humanista, um grande homem que contribuiu para várias áreas do saber humano. E os seus escritos me impressionam e sempre me impressionaram e deixaram, sem dúvida, uma conotação humanista do ser humano, mas sempre da parte de João Paulo II, uma coisa curiosamente interessante, talvez na esteira do seu próprio humanismo e da sua singela humildade que o caracterizava. Eu acho que as pessoas, quanto mais importantes, mais singelas ou humildes deveriam ser. E ele era uma pessoa humilde. E ele transmitia nos seus escritos, além deste humanismo, uma coisa que eu considero fundamental, que é o respeito pelo princípio da autonomia privada, pelo princípio da autonomia da vontade. Por vezes as pessoas pensam, ele tinha uma posição muito radical a nível da religião. Não tinha. A nível de algumas questões jurídicas, não tinha. Eu não sei se faz parte da nossa entrevista, se não podemos falar. Eu não sabia que hoje iria falar do Papa João Paulo II. Não fazia tensões de o fazer, mas já questiona. E ele, por exemplo, tinha uma posição que, quando alguém me alertou para o facto, dizendo, a professora já leu a encíclica de João Paulo II sobre a eutanásia, e eu pensei, por mais aberto que ele seja, estou convicta que ele jamais, em tempo algum, vai defender uma perspectiva diferente da distanásia. E não, e por acaso não era. Eu fui ler a encíclica e não sei se teremos a oportunidade de falar na nossa pauta hoje, no nosso programa, sobre eutanásia, distanásia e outras matérias, e já que a doutora Viviane trouxe à colação João Paulo II respondia que dentro do grande princípio da autonomia da vontade, com o respeito de cada um de nós, de ser humano, curiosamente, claro que à luz dos seus princípios ele não iria defender a eutanásia, mas achava que se o ser humano, se cada um de nós, como autores, no fundo, da nossa própria autonomia da vontade e dentro dos limites da lei que caracteriza o grande princípio norteador da autonomia da vontade, ele era favorável tanto à distanásia, protelamento da vida, prolongamento da vida, por variadíssimas razões, da convicção até de cada ser humano, mas também, dentro de determinados limites, ele defendia a ortotanásia. E está exarado, em algumas obras de João Paulo II, numa obra de João Paulo II, o próprio direito à ortotanásia, dentro, obviamente, dos limites que aí estão eminentemente e brilhantemente consagrados. Portanto, não havia apenas uma perspectiva religiosa, havia uma perspectiva humanista do ser humano, eu diria mesmo personalista do ser humano, mas sem cair num radicalismo extremo. Gostaria de perguntar para a doutora Estela a diferença entre a distanásia, a eutanásia e a ortotanásia e como essas práticas têm sido abordadas no direito português. Boa noite mais uma vez, é um prazer estar aqui nesta segunda parte e com estes temas tão interessantes que a doutora Viviane me tem estado a colocar.
Com efeito, nós temos, e os conceitos de eutanásia, ortotanásia e de distanásia, inicialmente não estavam muito divulgados em Portugal. Inicialmente, estou a falar há uns 15 anos atrás. E acho que foi fundamental o contributo do direito brasileiro e dos brilhantíssimos juristas, médicos e bioeticistas brasileiros nesta área para nos brindarem com estas expressões que hoje em dia já se enraizaram por completo no direito português. A eutanásia vem do grego eu, boa, thanatos, morte, boa morte, orto, que vem também do grego morte, correta, thanatos, morte, morte correta. Reparem logo aqui a dificuldade, quando é que estamos perante uma boa morte e quando é que estamos perante uma morte correta. As fronteiras por vezes são tão tenues. Quando é que eu estou em sede de eutanásia, que é considerado um crime, porque e aí poderíamos falar na questão penal, que tipo de crime, se era um homicídio, que tipo, um suicídio, incitamento ao suicídio, ajuda material ao suicídio, consoante a situação em causa, que pode configurar a prática da eutanásia, seria outra praia, mas se quiser poderemos abordar. Uma questão ortotanásia, portanto, uma morte correta, e o contrário, distanásia, distender, protelar a vida ao máximo. O exemplo paradigmático, que é um tanto ou quanto, digamos assim, dramático. Um doente com câncer, que está numa fase terminal, por exemplo, uma neoplasia pancreática, e, entretanto, o doente contrai uma pneumonia. E colocas aqui uma questão. Mesmo que eu consiga debelar essa pneumonia, ele vai necessariamente morrer da outra causa, que é o câncer pancreático. Então aqui há por vezes questões que se colocam se deveremos ou não deveremos proceder ao chamado encarniçamento terapêutico. Já tem essa expressão aqui. Encarniçamento terapêutico. Isto o que é? Ou seja, a certa altura o doente está de tal modo fragilizado que mesmo que o sofrimento que ele vai ter para tentarmos debelar a outra causa, que mesmo que se trate, não vai ser o suficiente, porque a causa primeira é o câncer. Terminal, né? Terminal. Então aí coloca-se a questão, eu devo não terminar, não curar essa pneumonia, não entubar, não fazer 1001 atos que possam provocar algum sofrimento ao paciente, mas eu sei que se eu não o fizer, a vida dele vai ser encurtada. Então, muitas vezes aqui colocam-se questões gravíssimas e complexíssimas. Quando é que eu estou na ortotanásia? Eu vou dar mais medicação para aliviar o sofrimento, para lhe tirar a dor. É aquela questão problemática, quantidade da vida ou qualidade da vida. Não defendo a eutanásia, de modo algum, não é isso que eu estou a fazer, mas sou defensora da ortotanásia quando o doente expressamente o determinou em testamento vital, o deixou exarado. Agora, também defendo, se o doente chegar perto de mim e me pedir como jurista ou um bioeticista para fazer um testamento vital em que ele quer o contrário, não, eu não quero que me encurtem a vida, eu quero sofrer, eu quero distanásia, eu quero estar o maior tempo da minha vida aqui. Doutora Viviane, tudo as razões... que puder fazer para me medicar, para... Exatamente, para prolongar, protelar, cá está, mesmo que isso implique o encarniçamento terapêutico. Ou seja, um sofrimento a todo custo. Mesmo que implique sofrimento, porque aquele caso que eu trouxe à colação de uma neoplasia pancreática, por vezes o doente está com um sofrimento atroz e vamos-lhe dar medicação, imensa medicação para tirar a dor, e depois coloca-se aqui 1001 questões que não vale a pena porque estamos num programa de bioética, de biodireito e que se afastaríamos do tema em questão. Mas às vezes pergunta-se ao doente, mas porquê quer o prolongamento da vida? Há um argumento que me parece extraordinariamente importante e sensível, é quando o doente me diz, e se entretanto houver uma cura para a doença que neste momento a ciência não conseguiu apresentar? Imagino o que é um pai ou um filho que tenha que decidir, numa fase terminal da existência do seu familiar querido,
desligar a máquina, não desligar a máquina, protelar a vida, não protelar a vida. E, entretanto, na semana seguinte, sair a notícia, foi descoberta a cura da neoplasia pancreática. Então, as razões aduzidas são quase sempre três. Ou por razões religiosas, aquela ideia de quanto mais tempo eu sofrer aqui, menos sofrerei. Vou expiar os meus pecados. Vou expiar os meus pecados. Eu respeito. Outras acreditam no milagre. Há quem diga e que nos diga, não, eu quero, dê-me toda a medicação necessária, mesmo que me provoque sofrimento. Eu quero estar lúcido, eu quero estar aqui. Quem sabe ao milagre me salva. Ou seja, entre o adormecer da vida e a despedida fatal da morte, existe um lampejo de esperança. Lindíssimo, lindíssima essa frase. Há uma esperança. A esperança é a última a morrer, como se costuma dizer. Há essa esperança. E quem somos nós para tirar a outra em essa mesma esperança? A minha perspectiva humanista e personalista do direito, do biodireito, parto do princípio, como mentora e deste personalismo jurídico e bioético, que devemos respeitar o princípio da autonomia da vontade de cada um. E há também aquele argumento, que esse aqui é fundamental, que é, quem sabe, há uma cura científica. Entre não um milagre, não a questão religiosa, mas a cura científica. Essa, para mim, é que tem maior peso. Quem sabe há uma cura científica. Portanto, são as três razões aduzidas. E por isso, cada vez mais é importante a existência de elementos para que possamos saber qual a vontade do doente, que pode ficar exarada num testamento. Você está assistindo o Direito da Gente Especial direto da Europa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.